importante aqui do nosso acolhimento e intervenção. O contexto para o qual eu me organizei, ele é clínico e psicoterapêutico. Então, assim, eu trabalho num ambiente escolar, eu trabalho num ambiente de assistência social, eu gostaria de ver uma colega que está com conflito agora. A gente guarda para supervisão, porque daí esse passo a passo ele é mais ligado para o momento terapêutico. Eu fiz baseado no contexto do transtorno do estresse pós-traumático, tem um passo a passo bem bacana ali, e ele é direcionado, vou falar direcionado para adultos, mas sempre amarrando com como que a gente faz para crianças. E com relação às habilidades do psicólogo, a primeira coisa que a gente precisa organizar antes do atendimento, né, é quem a gente é nesse papel. E aí tem algumas coisas que elas valem para qualquer tipo de atendimento, mas especificamente para o caso de abuso, né? Então, lembrar-se do seu papel é o primeiro de todos, porque tu não é justiceiro, tu não é Vingadores, tu não é herói de ninguém, tu não é policial, tu é psicólogo. O teu papel é acolher a pessoa, fazer o acompanhamento psicológico dela e oferecer suporte para que ela precisar. Ponto. Porque a partir do momento que a gente fica indignado com a situação, fica indignado às vezes com os pais que foram negligentes, fica indignado com essa mãe, fica indignado com a justiça, a gente sai do nosso papel, a gente sai do nosso lado de acolher e vai para o lado de lutar. E a gente não vai lutar a luta do paciente, a gente vai acolher o que ele trouxer, a luta dele. A gente vai estar aqui do ladinho acolhendo e apoiando. Nesse caso, separar o que é seu e o que é do outro. Por quê? Principalmente em se tratando da realidade que a gente vive hoje, né? De que a grande maioria das mulheres já sofreu abuso ou assédio de alguma forma. Homens também, mas a grande maioria das mulheres. É muito comum a história do paciente te tocar. E em se tratando de um assunto tão sensível assim quanto o abuso sexual, é muito comum que a gente se identifique com algumas coisas, que a gente tenha, se coloque no lugar do outro, mas no sentido não saudável, né? Que a gente se coloque como se a dor fosse nossa. Ela não é nossa, a gente precisa ser empático e compreender o que aquela pessoa sentiu, não nós. E isso, gente, não é uma coisa que vai ser errada, que não pode. Gente, a gente é humano. Essas histórias mexem muito com a gente. Histórias de abuso, histórias de violência, histórias de muita dor, elas mexem naturalmente com a gente. Por conta disso, é importante separar. É importante fazer psicoterapia também, né, para acompanhar. É importante fazer a supervisão, para entender qual que é o seu papel e qual que não é. Mas é importante a gente já começar a sessão lembrando disso, né? De não pegar as dores para nós. E eu falo do que acontece. Eu mesma já fiquei indignada com mãe, já fiquei indignada com polícia que não fez nada. Então, assim, é só lembrar que, opa, respira fundo, deixa de lado. Tem uma pesquisa que vai estar nas referências que eu vou passar depois para vocês, que ela fala que algumas coisas são muito positivas das pessoas que são vítimas de abuso e foram acolhidas por psicólogos, e algumas coisas são muito negativas. E uma delas são as expressões de surpresa e de choque. Então, a partir do momento que a vítima está contando o que aconteceu na situação de abuso e o psicólogo fica, meu Deus, nossa, pode parecer muito empático quando a gente está no nosso papel, mas isso acaba constrangendo a vítima, né? Se eu falo isso para o meu psicólogo, para minha psicóloga, e essa pessoa fica tão chocada assim, então eu vou me recolher e não vou contar tudo. Eu vou me recolher e não vou mais explorar esse assunto. Então, por conta disso, evitem expressões de surpresa e choque. Expressão de compadecimento, uma é sobrancelha ou outra, tudo bem. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito expressiva. Vivo fazendo caretas, assim, né? Mas nesse momento a gente dá uma segurada um pouquinho mais para não constranger o outro, para não entender que a tua história é tão pesada que não dá para falar nem para mim que sou tua psicóloga. Outras coisas, não preciso nem falar, mas é importante estar aqui, né? A gente tem que ser sensível ao sentimento do outro, acolhedor dessa dor, e é natural, né? A grande maioria dos psicólogos já tem um movimento mais de acolher, e respeito à vítima, principalmente pelo que ele conta da experiência. Às vezes a pessoa conta uma história que não parece tão grave assim, né? A gente já escutou tantas histórias terríveis de abuso, aí a pessoa conta uma história de um assédio, mas aquilo é a dor dela, e já conta como uma forma de abuso. Então, é importante a gente respeitar esse movimento dela também. Aí, com certeza, proporcionar escuta, só escuta primeiramente. O Sérgio trouxe um caso dele, né, que a paciente falou, olha, só quero falar, foi vomitando mesmo todas as coisas, e era o que ela precisava. Às vezes, e principalmente, alguns de vocês trabalham com psicodrama, né? Principalmente no psicodrama, a gente fica com uma sede de dramatizar, de ir pra ação, de fazer um negócio bacana, mas esse espaço precisa ser primeiramente de escuta.
Precisa ser, primeiramente, do que a pessoa precisa. E a gente gosta muito de ação, né? A gente gosta da dramatização, é uma das coisas que nos traz para o psicodrama. Mas, às vezes, gente, quando a pessoa está contando uma situação de abuso, é a primeira vez que ela fala para alguém na face da terra o que está acontecendo. E tudo que ela precisa ser escutada. Ela não precisa que a gente faça a maior dramatização da face da terra. Ela não precisa que a gente super elabore esse conteúdo. Ela só precisa de escuta. E aí, nesse sentido, vamos evitar ficar interrompendo, ficar perguntando detalhes, só deixa vir. Eu digo isso também porque eu sou muito detalhista, né? Quando um paciente me conta, eu fui viajar fim de semana, eu pergunto, viajou pra onde? Foi com quem? O que você fez? Tal, tal, tal. Às vezes o paciente nem queria falar muito da viagem, mas eu acho que tem dados importantes que a gente pode usar mais pra frente. Mas no caso de uma situação tão sensível quanto essa, é bom dar uma segurada em perguntar detalhes, até porque os detalhes eles vão ser doloridos, né? Outra coisa que não preciso nem falar, mas é bom lembrar, é não julgar, né? E às vezes a gente solta um comentáriozinho bem pequenininho, que não parece julgamento, mas é tipo assim, você tava sozinha com ele. Tipo, tava de vestido, tava de saia. São comentários pequenos, mas que ele já tem todo o peso do julgamento pro outro, né? A própria expressão facial que a gente faz, se fizer já tá julgando. Então é bom a gente ser neutro. Isso em todo o contexto terapêutico, né? Mas nesse contexto mais ainda. Validar a experiência como ela é, enquanto uma violência, é muito importante. Justamente por conta daquilo que a gente falou, às vezes a pessoa nem se dá conta de que foi uma violência. Ou ela minimiza o fato de, nem foi isso tudo. Ou, passei por uma situação em que ele não identifica enquanto violência. Quando a gente fala, a pessoa se dá conta. E quando ela se dá conta, ela se permite sentir e trabalhar o que precisa ser trabalhado. Eu tenho uma paciente que sofreu um abuso sexual do próprio marido. E ela não tinha se dado conta. Ela estava me contando a história, porque ele fez tal coisa, e aí eu fiquei incomodada e tal. E aí ela falou assim, eu me senti muito invadida. E aí eu fiz o duplo, né, que é uma técnica do psicodrama que a gente usa, eu me senti abusada dela. Foi quase um abuso dela. Foi um abuso. Quando ela se deu conta de que foi um abuso que ela sofreu desse marido, ela desmontou. Ela desmontou porque ela não tinha se dado conta da dimensão. Então, quando alguém traz um relato de abuso ou de assédio, a gente validar a experiência e reforçar, ou às vezes contar, no caso, educar mesmo, olha, isso que aconteceu uma forma de abuso, pode ser um insight que vai ser muito pesado para a pessoa, e no caso dessa paciente foi. Ela estava em um momento instável, então pesou muito, ela tentou dialogar com ele, assim, uma situação assim, bem complexa. Foi muito pesado ela se dar conta, mas foi importante para ela se empoderar. E a gente vem trabalhando o poder dela e a segurança dela desde então. Então, a gente precisa validar os sofridos dos pacientes. E aí, sempre, gente, supervisão e psicoterapia é sempre importante. Eu sei que às vezes a gente não consegue, inclusive por questão financeira, porque são 2 serviços caros a gente estar contratando. Mas perceba a sua necessidade. Às vezes o que o paciente traz vai tocar em uma ferida emocional tua, vai tocar em uma coisa que te mexe muito, que te mobiliza, e que às vezes é difícil de lidar com isso. Então é importante levar para a psicoterapia ou para a supervisão, já que a psicoterapia é um processo mais longo, né? Leva para a supervisão, para uma pessoa que pode te ajudar a olhar de fora, separar o que é teu e o que é do outro. Então, esses acompanhamentos são importantes para a gente voltar. Não sei se acontece com vocês, é algo que acontece comigo, assim, né? O paciente, se ele passa muito tempo comigo, eu acabo me envolvendo muito com a história. E aí, às vezes, eu fico tão dentro do assunto que eu perco essa habilidade da visão de fora que a gente tem logo que o paciente chega. E isso me ajuda muito na supervisão, né? Uma dúvida importante é com relação à denúncia, que ela acontece muito, principalmente quem trabalha com menores de idade. Quando denunciar? Então, a gente tem aí 2 situações, né, de denúncia. Para interromper um ciclo de violência existente, que é uma violência que está acontecendo. Então, é uma pessoa que está em situação de risco, que está acontecendo repetidas vezes, ou que ela tem convivência com o abusador, então está passível de acontecer de novo. É necessário ser realizada a denúncia. E menores de idade, gente, é obrigatório, não tem nem discussão. Um menor de idade chegou no teu consultório, chegou no teu espaço de saúde e trouxe um relato de abuso, a gente precisa denunciar, precisa ir atrás. Por quê? Porque nosso dever enquanto profissionais da saúde é proteger esses sujeitos. É nosso dever estar lá defendendo um direito que às vezes ele mesmo não sabe que tem ou não consegue defendê-lo. Então, é obrigatório. E como que funciona isso? Quem denuncia? Primeiramente, a vítima, né? Se for o caso de um adolescente, às vezes já consegue denunciar. Se for um caso de criança, precisa de um adulto, né? E se for um caso de um adulto, essa vítima denuncia. Se a vítima não quiser denunciar, daí podem ser os familiares. E aí tem um movimento que é importante a gente prestar atenção. O paciente precisa saber o que é essa denúncia, né? Então, o profissional explica
o que envolve denunciar, por que é importante denunciar. E a gente reforça mesmo, olha, essa denúncia é para te proteger, para proteger outras pessoas, para que ele responda pelo que ele fez, para que a gente consiga cuidar de você, é uma parte importante, enfim. A vítima precisa saber o porquê dessa denúncia. Sendo maior de 18 anos, se ela se recusar a denunciar, a gente também não faz nada. Esse movimento é dela, enquanto maior de idade. Em menor de idade, não tem o que fazer. Não quer denunciar, olha, eu vou precisar conversar com a tua família. Porque tu me contou uma coisa muito grave, bem didaticamente, né? Tu me contou uma coisa muito grave, é importante que a família saiba, é importante que a gente cuide de ti, e é por isso que a gente vai contar pra tua família. E aí chega pra mãe e fala, tem que denunciar. Ai, mas eu não sei se eu vou denunciar, porque ele é meu marido, porque ele é amigo da fulana, porque ele é conhecido na cidade, porque não sei o quê. Vocês têm um tempo X para denunciar, né? Vamos esperar até semana que vem. Se vocês não denunciarem, eu, enquanto profissional, serei obrigada a fazer essa denúncia. Ponto. Não há discussão. Ah, mas eles estão todos juntos, vai mexer na situação financeira da família. Vai precisar denunciar igual. Ah, mas é casado ainda, mas é pai. Mas mora só com o pai, não tem mais ninguém. Precisa denunciar. Gente, a gente tem que entender que nós somos a única voz de defesa dessa vítima. Se ela está dentro de uma casa, de um seio familiar, em que ninguém quer fazer a denúncia, a gente tem o dever legal de proteger esse sujeito do que está dentro do nosso limite. Então, é preciso realizar a denúncia. Não há discussão. Ponto e acabou. Às vezes vai ser mais difícil, aí a gente pode ir vendo detalhes, né, de como fazer isso, mas a gente precisa fazer esse movimento, principalmente em se tratando de menores de idade. Maior de idade é outra história. Eu vou dizer que, assim, ó, de todas as pacientes que eu recebi no consultório, eu tive pacientes homens também com queixa de abuso, mas de todas as pessoas que eu recebi no consultório, apenas uma realizou denúncia. Apenas uma. E assim, ó, seguramente eu digo que pelo menos 1/3 dos meus pacientes, né, quem já foi meu paciente ou quem já é meu paciente, já passou por uma situação de abuso. E essa única levou a denúncia adiante e não aconteceu nada. Então, a gente sabe o porquê que as pessoas não vão para frente, né? Porque elas acham realmente que não vão ser respaldadas pela justiça. Mas é a chance que a gente tem. Como a gente estava falando, né, dos casos subnotificados, né, que não estão denunciados, que não estão nos dados. Quanto mais se souber o que está acontecendo, mais podem existir políticas públicas, mais podem existir discussões para a gente proteger essas pessoas. Então, é um dever muito difícil, mas é um dever importante de nós, enquanto profissionais da saúde. E onde que a gente denuncia? Toda cidade tem um conselho tutelar. O conselho tutelar ele vai ter uma preparação importante sobre encaminhar para onde que denuncia, para onde que encaminha, acompanhar essa família, estar junto. Então, o lugar mais indicado para a gente falar de uma situação de abuso de menor de idade é com o conselho tutelar da cidade. Nesses casos, gente, quem já passou por uma situação dessas também pode compartilhar, né? Mas nesses casos a gente não faz denúncia anônima, a gente faz denúncia enquanto profissional da saúde. Até porque muitas vezes o próprio paciente sabe que é só a gente que sabe da informação. Por isso, a gente sempre precisa contar, viu, para o paciente. Se for bem pequenininho, não, mas se for maiorzinho, uns 10 ali para cima, mais na adolescência, ele precisa saber e a família precisa saber. Porque o conselho de psicologia nos respalda. Então, o que eu sempre vejo com os pacientes, né, na primeira sessão mesmo, eu posso quebrar o sigilo em 2 situações. Quando tiver risco de vida e quando tiver risco de violência. Nessas 2 situações, eu quebro o sigilo, falo com o familiar e falo com as autoridades se for necessário. E isso já tem que ser explicado desde o começo. Eu não sei se vocês têm o costume de fazer contrato verbal, contrato escrito com os pacientes, mas a gente já esclarece logo no início e pega os dados dos pacientes. Por quê? Para fazer denúncia no conselho tutelar, precisa do endereço, do nome completo do endereço. Então, por isso é bom, logo que o paciente chega, a gente já pegar esses dados, porque se a gente precisar, pode levar adiante. Senão, às vezes, a gente não tem endereço, tem só o nome e um dos sobrenomes, a gente não consegue fazer um trabalho completo. Então, avisem os pacientes, peguem os dados desses pacientes, qualquer paciente, independente da queixa, logo no começo da terapia, e daí ficar respaldado quando precisar levar adiante. Além do conselho tutelar, a gente pode fazer a denúncia pelo Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Geralmente, né, os casos de violência contra a criança estão no Disque 100, porque ele trabalha com minorias, né? Antes ele era só de minorias, agora é direitos humanos. Porque tem uma parada nova ali do pessoal que está sendo cortado com relação à liberdade de vir, aí, que não pode entrar no lugar sem máscara, enfim. Isso aqui virou uma baguncinha, isso aqui. E aí tem a possibilidade do Disque 180, que é do Disque Violência contra a Mulher. Mesmo se for uma adolescente ou for uma criança, eles vão pelo menos saber te acolher e te respaldar. Também dá para ir diretamente na delegacia, se a sua cidade tiver, ou a cidade da vítima, né? Tiver a delegacia da criança ou adolescente, vai lá. O CRAS e o CRES também, que são de assistência social, também acolhem essa demanda e vão saber encaminhar. Também tem a possibilidade do Ministério Público e do Poder Judiciário, mas eles são mais difíceis de acessar. Portanto, foi por facilidade. Primeiro o Conselho Tutelar, depois os telefones, depois as delegacias, assim por diante.